o céu, a terra e o mar, e me fez a sua imagem e semelhança. Por mais que... Olá, estamos começando mais um vídeo e hoje estaremos estudando sinais da volta de Cristo. Para interagir com a gente, eu convido aqui o irmão Anderson. Para participar do estudo, fazendo os comentários, eu convido o nosso querido irmão Osano. Também para participar dos comentários, eu convido o nosso querido amigo e irmão Marcos. Ele pediu para que o nosso querido irmão Osano faça uma oração para darmos início ao estudo. Santo Deus Pai, poderoso Jesus, que habita nos céus, santificado, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, para sempre. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, cooperando com a tua seara. Vem, Senhor, através desse vídeo gravado e até pessoas em outros lugares precisando conhecer a Jesus, que é o caminho da vida eterna. Abençoa todos que vão assistir e os que estão assistindo, que não fiquem calados e passem para outras pessoas também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sinais da volta de Cristo. Eu vou pedir para que o nosso querido irmão Anderson faça a leitura do tópico do estudo. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O mestre então enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora em nossos dias. Quais são eles? E hoje vamos ver na Bíblia quais são esses exemplos, quais são esses sinais que Jesus nos deixou. A primeira pergunta do estudo de hoje é a seguinte: que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Mateus 24, versículo 6, o 7 e o 10 nos dá a resposta. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Vamos para o livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo do 1 ao 4, para obtermos mais uma resposta. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Parece que essa leitura que o irmão Anderson acabou de realizar parece uma crônica dos nossos dias, mas não é. Meu querido que está assistindo, quando Paulo escreveu isso, já faz mais de 1000 anos.
E eu pergunto aqui a vocês: será que esses sinais realmente estão se cumprindo? Ouviram falar de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, havendo terremotos em vários lugares, sem contar a fome e todos esses sinais que acabamos de ler na Bíblia. E eu pergunto a você que já está assistindo agora: para onde esse mundo está indo? Para onde o ser humano está indo? Jesus afirmou que quando essas coisas estivessem acontecendo, eram sinais que mostraria que o tempo do fim está próximo. E nós estamos vendo esses sinais se cumprindo, sendo realizados em nossos dias. E o que eu e você estamos fazendo? Será que estamos com os olhos abertos para esses sinais? Será que estamos compreendendo e entendendo as coisas que estão acontecendo no nosso mundo? Irmãos, amados, foi a palavra de Jesus que deixou bem claro dos sinais da sua volta. Algumas coisas que estão se cumprindo e outras vão se cumprir. E a Bíblia deixa bem claro para mim e você como estaria a sociedade, como estariam as pessoas que comandam as leis. É uma forma desafiadora a palavra de Deus. Homens egoístas, implacáveis, caluniadores. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está relatando. Guerras, tremores de terra por toda parte. A Bíblia também declara em Isaías 24, 20, que a terra cambaleava como bêbado e balançava como rei de dormir, porque os seus pecados pesam sobre ela, e logo ela cairia e não se levantaria. Eu pergunto a você, meu amado, como você está encarando essa situação? Você quer ver mais crime acontecer? Você quer ver mais imoralidade? Nós estamos vivendo hoje um mundo de trevas. O que você acha disso aí? Você está satisfeito com o planeta Terra como se encontra hoje? Aonde você não pode nem sair de casa? Aonde você não pode se forçar e comprar algo que você gosta? O crime está por toda parte. Parece até que não existe amor mais no coração de ninguém. Mas quer dizer isto para mim e você bem claro. É o sinal da volta de Jesus que está se cumprindo. Irmãos, quando a Bíblia fala de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, isso está falando de derramamento de sangue, de vida. E isso é um dos antecedentes da volta de Jesus. Só não vê isso quem não quer. E mesmo assim, tem aquela palavra: cego é aquele que enxerga, mas não quer ver a verdade, que está acontecendo nos nossos dias de hoje. O pior cego é aquele que não quer ver. Eu vou fazer mais uma vez uma leitura de 2 Timóteo 3, 1 ao 4, para vocês poderem entender mais um pouco sobre isso. Lembre-se disto: nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Isso parece ser, como eu falei agora há pouco, uma crônica dos nossos dias. Pois o homem está em busca da avareza, o homem está em busca da vaidade, o homem está sendo ingrato e desobediente a Deus e aos seus pais.
não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Violentos e inimigos do bem. A cada ano que se passa, aumenta o índice de violência no mundo. E aqui, na nossa região, parece que aumenta mais ainda. E toda essa maldade que está acontecendo no mundo, esses são sinais, meu querido, da volta de Cristo. E nós precisamos entender e despertar para esses fatos que estão ocorrendo em nossos dias. A Bíblia diz: serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. O homem hoje, mais do que nunca, está em busca dos prazeres da carne, dos prazeres desse mundo, do que dos prazeres de Deus, do que de amar a lei de Deus. O homem egoísta e, resumindo, o homem mau, o homem pecador. E tudo isso está se cumprindo de acordo com a palavra de Deus. A segunda pergunta diz assim: que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus. No livro de São Mateus, o capítulo 24 e o versículo 7, depois o 29, nos dá a resposta. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Vejam que hoje o crescente número de terremotos que tem atingido a Terra está realmente de se assustar. Até poucos dias está mais ou menos com o ano que a cidade onde moramos, Lagoa da Canoa, sofreu um pequeno abalo. A terra tremeu aqui e pessoas correram para as ruas desesperadas. A terra está tremendo. E parece que nos últimos anos, nesses últimos 10 anos, é um terremoto que não tem tamanho por ano, que não dá para se medir. Terremoto no Chile, é terremoto no Haiti, é terremoto no Japão, e é terremoto até na nossa querida Lagoa da Canoa. A Bíblia diz que o sol e a lua deixariam de dar sua claridade, que o sol se escureceria, que a lua ficaria como sangue. E em 19 de maio de 1780, esses sinais da natureza ocorreram. A queda de estrelas em 13 de novembro de 1833. Os sinais que matam pessoas indicam que Satanás está agindo na natureza. Vocês lembram da história de Jó? Ele fez com que caísse fogo do céu e destruísse os animais e os filhos de Jó. Satanás trabalha na natureza para destruir o homem. E nós estamos vendo que a palavra de Cristo se concretizando. Existe fome no mundo e cada vez maior a quantidade. Mas também existe no mundo países que não passam por esse problema, mas existe fome no mundo ainda. E mostra. Querido amado, o que falta para você entender tudo isso? O que está sendo relatado aqui é para que possa tirar suas dúvidas e você despertar. Eu estou falando com você. Ei, é você mesmo. Acorda. Na época de Noé, as pessoas também não davam importância à pregação do Evangelho. Talvez você esteja pensando nesse momento. Mas desde que eu sou criança, que eu vejo falar que Jesus vai voltar. E ele não veio. Meu querido,
Noé também pregou 120 anos para uma nação que não queria acreditar do que ele falava. Eu quero relatar algo aqui para você, porque a dificuldade que tem de a pessoa entender sobre a respeito da volta de Jesus. Primeiro, Noé, quando pregava que ia chover, e aconteceu um dilúvio na terra. Ah, querido amado, você sabe qual era a dificuldade que tinha para as pessoas entenderem? Era que não chovia naquela época. A terra era úmida, a terra dava seu orvalho. E agora Noé começava a pregar dizendo que Jesus, que o mundo ia acabar com o dilúvio. Ninguém acreditou. 120 anos se passaram. Se houve alguma convenção, eu não sei, mas diz que somente a família de Noé foi salva. E hoje, nós temos a mesma dificuldade. Quando alguém começa a falar que Jesus vai voltar, então logo alguns começam a pensar: será que vem mesmo? Outro diz: por que não veio ainda? Jesus não marcou data para mim e você quando voltaria. Ele apenas deixou os sinais para que eu e você despertássemos. Seja vigilante, meu querido amigo, da palavra de Deus. Estude mais a Bíblia, que você vai ver tudo o que está se cumprindo vai se cumprir. Interessante, queridos, que antes de tudo acontecer, esses sinais, esses terremotos, todas essas imoralidades que estão acontecendo na terra, a Bíblia já falava, já ensinava a forma da gente proceder. Acredite na palavra de Deus, porque em breve Jesus voltará. É verdade, moça. Marcos. Amigos, interessante é que Satanás está mexendo de uma tal forma, tanto no meio social como no meio ambiente, que as pessoas parecem que elas estão cegas, que não vê o que está acontecendo, que não vê as coisas que está à sua vez, no meio que eles convivem dentro da sua cidade e em outras localidades. Você vê aí que em cidades pequenas ocorrem tanto mortes como destruição de casas, com terremotos, com, entre outras coisas, que o homem hoje, através da ciência, está fazendo coisas que está degradando com o meio ambiente. E isso são os fatores da volta de Cristo. E Satanás está mexendo muito com isso. E eu e você, como estamos fazendo para ver essas coisas? Eu lhe pergunto, será que eu e você estamos tentando fazer alguma coisa para não ficar como muitos que andam, sem saber para onde ir, indo cambaleando como bêbados para o abismo? Que eu e você possa estudar e buscar na Bíblia as respostas, pois a Bíblia nos dará a resposta. Satanás está agindo no mundo social, Satanás está agindo no meio ambiente. E veja onde também está agindo. A terceira pergunta diz assim: que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? O Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 4, 5, 11 e depois o 24. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque surgirão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão muitos.
Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. A Bíblia é clara ao afirmar que haverá falsos cristos e falsos profetas. O engano será baseado em sinais e prodígios. A iniquidade será multiplicada. E nós estamos vendo em nossos dias pessoas dizendo que é o próprio Jesus. Nós estamos vendo aí os enganos dos falsos profetas curando e realizando os prodígios na televisão. Mas será que ele está vivendo uma vida de acordo com os princípios de Deus? Fazer curas e milagres? Será que isso vem da parte de Deus, como já foi abordado em alguns estudos aqui anteriores? Nós possamos despertar para esse ponto de vista. Vamos caminhar um pouquinho e vamos para 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3, e vamos ver qual é a motivação dos falsos profetas para pregarem a Bíblia. Assim como no meio do meu povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias doutrinárias, destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dobra. Parece que quando Pedro escreveu isso aqui, estava relatando a crônica novamente dos nossos dias, né? Porque o que a gente mais vê na televisão e nas redes sociais são pessoas evangelizando, fazendo curas e prodígios, mas em busca da avareza do dinheiro. Um evangelho podre, um evangelho que não tem princípio, não tem base bíblica. Que teologia é essa? Essa teologia não existe. Olha para o livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, que também nos aponta o que atrai as pessoas a esses líderes falsos. Olha o que é. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então essas pessoas estão procurando sinais, prodígios e curas. E Jesus vai dizer: olha, afastem de mim, pois eu nunca vos conheci. Então, são avarentos, porque querem extorquir as pessoas. E as pessoas estão indo por causa dos sinais, das curas, dos prodígios. E estão contaminando a teologia de Deus, a teologia santa do Senhor. Irmãos, comente um pouco sobre esse ponto. Amados, você viu o relato da Bíblia? Jesus quer salvar os falsos cristos, que é a perdição. Porque Jesus quer salvar a sua vida. Porque Jesus ama você, a mim e a todos nós, a ponto de dar a vida por mim e você. Mas existe alguém interessado na sua e na minha perdição. Também não é difícil você entender, compreender. Hoje existe religião para tudo quanto é lado. Me desculpa a expressão, mas eu quero dizer a você: toda religião que não prega a verdade, elas são consideradas para mim como religião barata. Sabe por quê?
porque ela não interessava na vida eterna de ninguém. Jesus foi o que mais recomendou, amados. Foi o que mais ele recomendou. Ele dizia que nós tivéssemos cuidado nos falsos ensinadores que estão por aí, interessados em tirar o que você tem. Eles estão querendo uma vida social melhor, abundantemente dinheiro tirado de você. Será que você não deu para você perceber isso? Porque eles se lixam com a vida eterna de ninguém. Porque eles são loucos, destruidores. Tem igreja por aí que é classificada como a igreja do caroço, aonde o missionário faz uma oração e sumiu os caroços. Outros pregam prosperidade. Outros pregam dizendo: venha, pare de sofrer. Que é isso, meu amigo? Por favor, a Bíblia não relata isso. Jesus, em hipótese nenhuma, disse a mim e você que você não ia sofrer, que você não ia passar aperto aqui na terra. Não. Pelo contrário, a Bíblia diz, lá em João 16:33, Jesus está dizendo essas palavras para mim e você. Tenho dito isso para que em mim tenha paz, mas no mundo tereis aflição, mas tendo ânimo, eu venci o mundo. Você ouviu, queridos? O que Jesus está relatando para você? Para mim, Ele não prometeu você ter uma vida estável aqui nessa terra. Ele fez uma promessa para mim e você, que está na Bíblia também. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, ele vai até o último momento da sua vida, em busca de resgatar você. O inimigo quer distorcer a verdade. Agora, interessante, queridos, não me ache chato, por favor, mas eu tenho que falar a verdade. Surge igreja de toda espécie, na esquina sobre esquina. É como se fosse um comércio que está se espalhando por aí. Todas falando de Jesus. Mas como diz a palavra de Deus, que Satanás se transforma em anjo de luz. Eu quero dizer a você, meu querido, a Bíblia relata que no meio dessa vastidão de religião que se encontra na terra, só 2 grupos vão aparecer no final. 2 grupos. Um está à direita de Jesus Cristo e o outro está à esquerda. Interessante. Aonde estão essas igrejas? Aonde se encontra a igreja? Porque a Bíblia está dizendo que é 2 grupos. Um que seguiu a Cristo por onde quer que vá, enquanto outros buscaram através de interesse. Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Os que estão à direita, chamados de ovelha, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. São essas as palavras que Jesus vai dizer aos que estão à sua direita. Enquanto os que estão do lado esquerdo não vão ter a mesma possibilidade. Eles vão se lastimar e dizer: Senhor, curemos em teu nome fizemos milagre, em teu nome fizemos maravilha. E Jesus vai dizer a seguinte palavra: afastai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Querido, você deve reconhecer isto, porque é a palavra de Deus. Analisa de que lado você quer ficar naquele dia. Se é pelo lado direito ou se é o lado esquerdo. Por favor, estuda a Bíblia. Se você tiver dúvida, procura quem pode te ensinar. Não se sinta sábio aos seus próprios olhos. Que Deus te abençoe. Irmão Marcos, amigos, muitos têm saído por aí dissimuladamente pregando uma falsa mensagem, ou seja, heresias. Por que heresias? Porque, ao contrário, vem de encontro com a palavra do Senhor. Se Cristo diz: não matarás,
Hoje ele diz, matem. Se Cristo diz, lembre-se do dia de sábado, ele diz, lembre-se do dia de domingo. Isto é heresia, irmãos. E eu e você, vai ficar ao lado de quem? Vai ficar ao lado de uma falsa mensagem que vai nos levar para o abismo? É aí onde fica o meu e o seu coração. O que você vai escolher? O que muitos pregam por aí, ou com a verdade, ou com a Bíblia? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, é para libertar disso, dessas falsas mentiras, de heresias, do que está sendo pregado aí no mundo. Sinais estão se cumprindo, Cristo vai voltar, e eu e você, ao qual lado está. Exatamente isso que o irmão Osano falou, e exatamente isso que o irmão Marcos falou. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, ou melhor, fazer um desabafo para você que está assistindo esse vídeo. Não caia nessa teologia barata. Não caia nessa teologia falsa, mentirosa e vulgar, que andam aí ensinando esses homens guiados pelo Espírito de Satanás. Eu lembro de uma passagem que Jesus mandou 70 homens e pregar o Evangelho, e eu não encontrei na Bíblia que Jesus pedisse que eles cobrassem pelo seu trabalho. Eles não peguem nada, apenas fiquem naquela casa até o final do seu ministério e voltem depois que terminarem. E hoje na internet e televisão é patrocínio disso, patrocínio aquilo, e é dinheiro, não é dinheiro. E eu dou esse alerta a você. Se você for visitar uma igreja e o pastor, a primeira coisa que ele fala for dinheiro, ou se ele falar em dinheiro durante o sermão, pegue suas coisas e sai dali. Ali não é um lugar bem-vindo para o servo de Deus. A quinta pergunta. Paulo fala de outro evangelho. A quarta pergunta, melhor dizendo. Além desse que importante sinal foi mencionado por Cristo. Repetindo aqui a quarta pergunta. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo. Mateus 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Antes de Jesus subir aos céus, ele nos deixou uma mensagem e uma missão. E, portanto, a todos os povos, a todo mundo, e vão ensinar as coisas que eu vos tenho dito. A minha missão é pregar o Evangelho. A tua missão é pregar o Evangelho e salvar vidas. Sabe como salvar vidas? Aquela pessoa que está precisando do conforto da palavra de Deus, que está a ponto de cometer um suicídio. Aquela pessoa que está no mundo das drogas, precisando de um conselho. E a Bíblia é essa fonte de riqueza. E quando esse Evangelho for pregado no mundo inteiro, aí sim virá o fim. Tem pessoas aí que estão precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra amiga. Tem pessoas que estão precisando de você. Tem pessoas que estão precisando de mim, cada um que se encontra aqui. E o que você está fazendo para ajudar o próximo? Não caia na profecia que Paulo escreveu dos amadores, daqueles que são orgulhosos, amantes do prazer desse mundo. Fujam disso e busquem servir a Deus. Busque ajudar pessoas. Sempre estará alguém precisando, ou sempre terá alguém precisando de você e de mim, da palavra de Deus. Irmãos, amados, a Bíblia relata que será pregado o Evangelho a toda criatura. A Bíblia relata que, lá em Apocalipse,
que o anjo voava pelo meio do céu, pregando o evangelho eterno a toda criatura. E as palavras que ele dizia eram essas: temeis a Deus e dai. É chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Eu quero só dizer a você, é você mesmo que está me assistindo. Deu para você sentir e ver o que é o Evangelho eterno? Será que essas pregações desses pastores que pregam aí, curando, adivinhando-nos, tudo contrário à palavra de Deus, isso é Evangelho eterno, amados? Analisa a Bíblia. Jesus ama você e não quer que você se perca. Saia desse evangelho barato que está sendo pregado por ele. A Bíblia diz do jeito que eles fazem de outro. A Bíblia diz que é para pregar o evangelho e fala dos mandamentos de Deus, eles falam que é mentira. Você sabia? Isso é muito grave. É muito grave. Existe alguém por trás disso aí? Você sabe quem é? Ou você tem dúvida? Satanás. Porque Satanás, todavia, ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria ser adorado como Deus. Ele se orgulhava da sua formosura e posição. Será que alguém não está interessado em posição social, ter dinheiro e pouco se lixa com a vida eterna dele e nem da dos outros? Você já viu um cego que é outro? Pode até guiar, mas quando chegar num grande abismo, vai cair os dois. Saia imediatamente da onde essas pessoas pegam interessado, que não seja salvação. Que Deus te abençoe. Marcos, como a Bíblia diz, o último sinal é a pregação do Evangelho. Eu pergunto a vocês: uma pessoa que não conhece o Evangelho, essa pessoa, ela não estuda a Bíblia, ela não vê televisão? Isso é impossível. Porque todas as pessoas hoje veem televisão, assistem televisão. Não tem como uma pessoa não saber desse Deus, ou nunca ter ouvido, pois os meios de comunicações hoje estão em massa. E a palavra do Senhor diz que eu e você não podemos servir a dois senhores, porque um ou outro vai se aborrecer. E nesse meio, no que está acontecendo, a quem eu estou servindo? E de que lado eu quero estar? Essa é a minha pergunta de hoje. A última mensagem de Cristo que subiu aos céus foi voltada, direcionada para os seus seguidores. E ele disse assim: os seguidores de Cristo somos nós hoje. Você é cristiano, eu também sou, credemos em Cristo. Ele diz: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A minha missão e a tua missão é pregar o Evangelho, é abrir a palavra de Deus e falar a verdade. Aqueles que ensinarem a verdade serão considerados grandes no reino dos céus, mas aqueles que ensinarem a mentira nem lá chegarão. Que você possa entender esse apelo.
quinta pergunta diz assim, agora sim a quinta pergunta. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. O que fazer para não ser enganado? E a gente vai ler 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas que saem pelo mundo afora. Vamos lá. Eu devo examinar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus. Você deve examinar se a gente está falando aqui de acordo com os princípios da Bíblia. E você deve examinar se essas pessoas que estão aí, em canais de televisão, nas redes sociais, pregando prosperidade, cura de prodígios, milagres, tudo mais. Será que esse evangelho está sendo pregado da maneira correta? Você também deve analisar e pesquisar. Da mesma forma que você deve pesquisar se eu e os irmãos que estão aqui passando esse estudo estão realmente falando de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos examinar, devemos pesquisar, devemos buscar, conhecer e fazer a vontade de Deus. Irmãos, olha, amigos, eu quero dizer a você, talvez você faça parte de uma igreja dessa. Depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai tomar uma decisão na sua vida. Você vai decidir de que lado você quer ficar. Jesus deixou bem claro. Jesus, quando disse, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus disse também que o ladrão ele só vem roubar, destruir. Vocês sabem o que é isso? É quando eu ou qualquer outras pessoas prega a palavra de Deus distorcidamente do que está escrito. Você já imaginou? Existem muitas fantasias por aí, pregando palavras que favorecem a si próprio. Quase não tem mais respeito pela palavra de Deus. Queridos, abra seus olhos, entenda a verdade. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É assim que diz a palavra de Deus. Existe muitas falsificações por aí. É uma vergonha. Pessoas que não conhecem e ensinando a outras pessoas, aonde poderia encontrar a verdade, se libertar a si próprio, buscar libertar outras pessoas também. Mas eles são escravos do pecado. Eu não quero dizer a você, meu querido, minha querida, que você esteja me assistindo, eu não sou santo, eu sou igual a você. Eu sou pecador como você é também. Mas eu quero dizer a você, sou um pecador remido pelo sangue de Jesus. Porque Jesus me libertou. Eu andei de porta em porta, de igreja em igreja, procurando a verdade. Mas cada uma que eu chegava me deixava mais confuso. Mas um dia eu encontrei a igreja verdadeira. E você quer saber? Quando eu falei igreja verdadeira, você quer saber qual é ela? A Bíblia vai esclarecer. Os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Satanás está irado é contra esse povo. Não é quem abre barraco por aí, dizendo que aquela igreja tem um sonho, pegou uma palavra sem fundamento e fez uma igreja para se locomover às custas de alguém. Vai pesar sobre ela o juízo de Deus.
E todos aqueles que fazem parte dessa sociedade. Caia fora, meu querido, em nome de Jesus. Marcos. Em Romanos 1:25 diz o seguinte: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentiras, servindo e adorando a criatura ao invés do Criador. E com isso eles usam para o seu bem querer pregar outro evangelho, outras coisas que não são bíblicos. E eu faço essa pergunta para você: estude a Bíblia, para que você não caia nessas mentiras. Satanás hoje ele busca que você não estude a Bíblia, para que você esteja nas suas mãos, na mão de Satanás. Porque naquele grande dia ele quer levar muitos com ele. Ele sabe que o fim dele está próximo, mas também ele não quer ir sozinho, ele quer levar a mim e a você. E para que eu e você não estejam nesse meio, estude a Bíblia, porque é a única regra de fé. Que nós possamos fazer exatamente o que Marcos falou, que Mozart falou, buscar no Evangelho o conhecimento. Como Jesus falou, como é bonito aqui, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos estudar a Bíblia, vamos buscar nela o conhecimento necessário para colocarmos em nossas vidas. Vamos para a quinta pergunta. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Por que será que Deus manda provar os ensinos dos profetas? Vamos ver na Bíblia, Mateus 7, versículo 15 e depois 2 Pedro 3, versículo 16. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Sabe por que Deus manda que os seus filhos provem os ensinos dos profetas? Para que nós não possamos cair, como Adão caiu com Eva, no erro que foi apresentado através da serpente, que nós sabemos que foi o próprio Satanás. E lembre-se que foi com a Bíblia que Satanás tentou a Jesus no deserto. Foi com a Bíblia que Satanás tentou a Cristo. Imagina a mim e você. Porque o engano às vezes parece verdade. A coisa está tão misturada, está tão embolada, que você não sabe o que é verdade e o que é mentira. E acaba comprando aquela ideia, aquela filosofia, aquela teologia barata por verdade. Então devemos abrir os nossos olhos e despertarmos, ou despertarmos. Vamos despertar para esse ponto que está sendo divulgado e apresentado nesse mundo. Irmãos, Jesus está preocupado comigo e você, para que nós possamos entender completamente a palavra dele. Eu quero dizer a você que nem todos que andam com a Bíblia às vezes entendem, porque isso aconteceu comigo também. A Bíblia fala que de pessoas que se pabulham de que conhecem tudo. Está lá em Apocalipse. Mas a Bíblia fala: não sabeis tu que és pobre, miserável, cego e nu? Era eu, meu amado. Eu era pobre da justiça de Deus porque eu não queria entender da forma que a Bíblia falava. Miseravelmente eu era porque eu não aceitava como era a palavra de Deus. Nu da justiça de Cristo.
e cego de entendimento. Talvez eu esteja falando para alguém que acha que conhece toda a Bíblia. Não se engane, meu amado. Essa palavra se renova a cada momento da nossa vida. Busque a verdade, que ela te esclarece e te liberta, em nome de Jesus. Amém. Marcos. Muitas pessoas, irmãos, saem com a Bíblia debaixo do braço, pessoas ignorantes em conhecimento, mas também pessoas que conhecem, porém vivem de acordo com o que ele acha, o que ele gosta, e sai pregando coisas que a Bíblia não diz. Por isso que a Bíblia diz que nós podemos provar se os ensinos vêm de Deus, para que você não caímos na tentação do inimigo. Pois Satanás, hoje, ele está, como o irmão Diego diz, como ele tentou Jesus com a Bíblia, hoje ele quer nos tentar também, da mesma forma, para que você pense o que está falando e ache que aquilo é verdade. Porém, nós sabemos que através da Bíblia, que aquilo é mentira. Tudo que está sendo ensinado hoje não são ensinos bíblicos, e sim satânicos. Que você possa despertar esse desejo de conhecer a palavra de Deus. E como você deve fazer isso? Ore a Deus e peça para que Ele envie alguém que possa te ensinar a fazer e a viver de acordo com a vontade dEle. Eu tenho certeza que se você fizer isso de coração, Deus irá mandar uma pessoa que vai te ensinar a verdade. A sétima pergunta: como saber se uma doutrina é verdadeira? Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17, e depois Isaías 28, versículo 10. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então nós devemos analisar se a doutrina da igreja que você frequenta está realmente alicerçada com a verdade bíblica. Será que a doutrina da sua igreja é igual à doutrina bíblica? Ou será que doutrina é baseada no só livro da Bíblia ou só no Novo Testamento? Será que a doutrina da igreja deve se basear apenas no livro da Bíblia ou apenas no Novo Testamento? É claro que não. A doutrina da igreja de Cristo, ela deve estar completamente alicerçada em toda a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia ela é bem clara, como diz, visando mais. Se o homem que prega está de acordo com a vontade de Deus ou a sua própria vontade. Porque isso aconteceu desde o início. Quando queria lubrificar a palavra de Deus, o apóstolo Pedro, nos seus ações que ele levava, ele disse: importa obedecer a Deus e não ao homem. Eu pergunto, meu amado, minha amada, que está me assistindo, você obedece a Deus ou obedece a doutrina do homem? Você sabe qual é a doutrina do homem? É que diz que o mandamento de Deus não vale mais. Porque Deus ele é eterno e não se arrepende do que faz. Ele disciplina a avaliação de mudança. Sou Deus e não mudo, ele está falando. Se você estiver em uma doutrina dessa, que alguém esteja interessado, não a sua salvação e a sua perdição, saia dela imediatamente. Busque a verdade, conheça a verdade, se liberte e ajude outras pessoas a se libertar também. Que Deus te abençoe. Marcos. E o interessante é que muitas igrejas aí fora estão sendo formadas através de uma parábola. A Bíblia diz que todos os ensinos devem ser de acordo com toda a Bíblia. Aí eu pego uma parábola, um texto bíblico e formo denominações.
e começam a levar heresias para o mundo. E a Bíblia diz que eu e você, as pessoas que estão fazendo isso, irão ser cobradas, e com juros. Porque a Bíblia diz que é melhor que você pegue uma pedra e coloque no seu pescoço e se jogue na profundeza do mar, do que você fazer um dos filhos de Deus se desviar do caminho. Irmãos, isso é sério. A palavra do Senhor diz que eu e você devem ficar alicerçados na rocha, em Cristo. Então, eu queria que você possa buscar a verdadeira doutrina bíblica e que eu e você possa vivê-la e colocar em prática. A última pergunta é a seguinte: se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Ora, se as coisas estão acontecendo, por que Jesus ainda não voltou? E vamos para a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Em outras palavras, e colocando bem mais claro, mais fácil de se entender, Jesus está sendo misericordioso para que ninguém se perca. Jesus está usando a sua misericórdia para salvar a minha vida, a vida desses que estão aqui e a sua vida. Mas vai ter tempo, porque tudo nesse mundo tem um tempo. Tem tempo para nascer, tem tempo para viver, tem tempo para morrer. E se a gente não usar o nosso tempo de vida para se encontrar com a misericórdia de Deus e mudar a nossa vida para que ela venha nos cobrir, inevitavelmente iremos nos perder. Irmãos, amado, agora descobrimos por que Jesus não voltou ainda. Você sabe agora, a Bíblia explicou. A misericórdia dele é tão grande por mim e você. Talvez exista bilhões e bilhões de pessoas sendo seguidores de homem aqui na terra. Igreja fabulosa por aí, fazendo arrastão na vida da sociedade. Riqueza, né? Tem igreja tão rica por aí, meu querido, que é incontável que ela tem. Mas eu quero dizer a você duas palavrinhas neste momento. Jesus, Senhor dos céus e da terra, veio nessa terra como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Onde foi que Jesus nasceu? Numa estivaria de animal. Jesus não tinha um palacete para morar. Jesus também não tinha nenhum transporte importado para viajar. Mas ele era rei e continuou sendo rei. Foi por isso que ninguém acreditou. Um filho de um carpinteiro sendo rei dos reis. Talvez seja o arrastando que estão fazendo por aí afora de igreja fabulosa, rica em bem material e pobre, miserável, cego e nu da verdade. Marco, Para completar aqui, sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque Ele é amor. Ele quer que eu e você tome a decisão. E em 1 João diz o seguinte: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Cristo quer que eu e você permaneça eternamente com Ele. Por isso que Ele ainda não voltou. Ele amou. Ele está esperando que eu e você tome a última decisão de estar ao seu lado, de viver eternamente em Cristo Jesus. Amém. então, queridos e queridas que estão aqui comigo, Jesus não voltou ainda porque está sendo misericordioso comigo e com você. Mas
que você venha despertar para que possamos andar e viver de acordo com a vontade dele. Os sinais estão aí se cumprindo. Os sinais estão se cumprindo em todos os campos do planeta, seja do mundo social, seja do mundo natural ou do mundo religioso. Tudo está sendo visto ou contemplado pelas nações e ninguém está aceitando. E estamos fazendo o mesmo erro das pessoas que viviam na época de Noé. A última pergunta de hoje é a seguinte: que atitudes devemos ter no tempo do fim? Vamos lá, Lucas capítulo 21, versículo 28, 24 e 34, e depois Mateus capítulo 6, versículo 33. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exaltai a vossa cabeça e erguei, porque a vossa redenção se aproxima. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que eu e você, meu querido, minha querida, possamos despertar enquanto há tempo, enquanto é tempo. Exaltar e erguer a cabeça. Precisamos erguer a nossa cabeça e buscar em primeiro lugar não os prazeres desse mundo, não os prazeres da nossa carne, mas em primeiro lugar buscar o Rei dos céus. Peça que Deus coloque esse sentimento no teu coração e Deus colocará com maior amor, com maior prazer que possa existir. Irmãos, amados, nós hoje tivemos a oportunidade de estudar a respeito dos sinais da volta de Jesus. A recapitulação desse estudo fala os sinais da vida de Cristo que estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Devemos provar se a doutrina ensinada ela é de acordo com a palavra de Deus ou não. No tempo do fim devemos erguer as nossas cabeças e buscar Deus em primeiro lugar. Queridos, aqui deixou bem claro, você é quem vai fazer o julgamento. Você vai examinar a sua Bíblia e vai saber se o indivíduo está pregando a verdade. Não é difícil para você. Se ele fala de acordo com como está escrito, como nós ensinamos aqui, você pode conferir na sua Bíblia. Se alguém prega a verdade, é porque ele vive a verdade. Então logo você descobre que há falsidade nesse meio, cai fora imediatamente. Sabe o que você tem que fazer, meu amigo? É entregar teu caminho na mão do Senhor, buscar o Senhor em primeiro lugar. E a Bíblia diz que buscar o Senhor em primeiro lugar é fazer a vontade dele e não a nossa própria vontade. Que Deus te abençoe e te guarde. irmãos, Amigos e amados, e tudo que foi estudado aqui durante o estudo, eu só tenho uma coisa a dizer: alegre-se, pois o Rei virá, e a vitória é certa em Cristo Jesus. Amém. que possamos abrir os nossos olhos e que possamos enxergar os sinais que estão acontecendo nesse mundo, que estão mostrando claramente que Jesus Cristo está
voltando à terra. Ele não vai voltar, ele já está voltando. E que eu e você possamos nos firmar no Evangelho, que eu e você possamos buscar Deus em primeiro lugar. Não busque os seus prazeres. E eu e você possa buscar servir a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, eu estarei realizando aqui uma oração. Estaremos finalizando o estudo de hoje. Que Deus venha te abençoar e que Deus venha tocar no teu coração, aonde quer que você esteja. Irmãos, podem realizar a oração. Santo Deus Pai poderoso, Jesus que está no céu, nós te agradecemos, ó Pai, pela direção do teu Espírito sobre esse vídeo que foi gravado. Que o Senhor possa alcançar você, sua família, seu parente, através da palavra de Deus. O Espírito Santo possa ter acesso à sua casa, à sua família. Quando você assistir esse vídeo, a sua vida possa ser transformada, não por nós, mas pelo Espírito do Senhor. Que o Senhor Jesus te guarde, te proteja e livre dos falsos profetas, que eles andam perigosamente, sem misericórdia. Deus tem rico e misericórdia. Satanás, ele é pobre de misericórdia. Ele age sem misericórdia. É isso que está acontecendo no mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal. Dê-nos a paz e a segurança. Em nome de Jesus. Amém. No próximo estudo, se o bom Deus permitir, estaremos estudando a volta de Cristo. E eu convido você a participar desse próximo estudo. Fiquem todos com Deus e que Ele venha abençoar a sua vida, o seu lar e toda a sua família e todos os seus sonhos, seus planos. Até lá. Até mais. As últimas notícias que temos do dia. Rios e córregos inundando inúmeras cidades. Milhares sem energia elétrica após terrível furacão. 3 tufões acabaram de tocar o solo ao fim da cidade. E agora? O que é isso? Eu acho que é um terremoto. Eu nunca vi tais condições climáticas antes. Busquem abrigo imediatamente. Os sinais já se podem ver. Ele em breve virá. Penso em como eu estarei quando encontrar meu Senhor. Os meus olhos verão o Rei, seu olhar de amor. Como estarei quando enfim vier? Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará. Tantas vezes você ouviu sobre um Deus de grande amor, que entregou sua vida aqui. Você pode entender o porquê. Pra te dar liberdade, enfim, pra salvar teu viver. Como estará quando enfim vier?
Sobre as nuvens eu já posso ver, eu reconheço o meu mestre e seu olhar. Todo meu medo já passou, quanta saudade eu senti. Agora sei que estou liberto, estou liberto. Seguirá. Eu posso esperar meu Senhor, eu posso confiar e Ele voltará. Ele virá. Resgatar quem o eu posso esperar meu Senhor, eu posso confiar. Ele voltará. Olá pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.